Quando se vê sobre o Terceiro Reich, normalmente a explicação que é dada superficial é de que então teve o primeiro reino, onde está hoje a Alemanha, que era o antigo Império Sacro Romano Germânico. Esse império foi dissolvido e teve o Império Alemão, cuja figura mais famosa de ministro era o Bismarck, também era chamado Império de Bismarck também. Então seria chamado o Segundo Império. Então logo do Hitler seria o terceiro. Só que essa visão, embora atrativa, ela é muito superficial. Na realidade, esse termo vem do Joaquim de Fiori. O Joaquim de Fiori, infelizmente, é uma figura esquecida. Ele deveria ser mais comentado, dada a importância capital que ele teve para várias correntes de pensamento. Joaquim de Fiori foi um monge calabrês, que morreu, se não me engano, no começo do século XIII, 1200 e alguma coisa. Lá no sul da Itália havia sarracenos, né, muçulmanos, havia judeus, e o Joaquim de Fiori foi influenciado pelo pensamento judaico. Então, ele formulou essas teses com base no pensamento judaico. Então, a tese que passou, então, para famosa, adaptada por muitos, né, como nós vamos comentar, é que, então, a história teria 3 idades. A idade do Pai, a idade do Filho, então vai ter que vir a idade do Espírito Santo. A ideia parece atrativa, só que é completamente errada, óbvio, mas seduziu muita gente na época dele. E depois, muita gente, quando se fala em curso de determinados episódios de história, determinados são influências do Joaquim de Fiori, sem dúvida nenhuma. Só vários estudiosos dizem isso, eu vou falar aqui algumas citações para comentar sobre isso. Associa-se muito a terceira idade do Espírito Santo, também chamada da Igreja Joanina, né? Da Igreja do Apóstolo João, que era o preferido de Cristo, seria a tal Igreja do Amor. E aí nós vemos que esse princípio reflete até no Concílio Vaticano II. Uma igreja que não quer condenar, uma igreja contra os dogmas, uma igreja da suposta caridade, uma igreja da igualitarismo entre os cristãos. Então, muitos dos princípios que infelizmente nortearam o Concílio Vaticano II estavam lá com Joaquim de Fiori, de inspiração judaica. E o Terceiro Reich vem dele. Quem criou essa expressão Terceiro Reich foi um alemão chamado Vandenbruck. E essa fonte do Vandenbruck era a fonte do Joaquim de Fiori. E o Joaquim de Fiori, essa visão histórica é totalmente errada. Rompeu com a visão de Santo Agostinho, claro. E por incrível que pareça, lá no site do Vaticano hoje tem um texto, lá já faz bastante tempo, elogiando Joaquim de Fiori. Então, agora vamos ver aqui algumas citações. Para Wegelin, a escatologia trinitária de Joaquim de Fiori forneceu o conjunto dos símbolos que preside até hoje a autointerpretação da sociedade política moderna. O primeiro desses símbolos é justamente a concepção de uma 3 eras. Ainda segundo Wegelin, a profecia milenar de Hitler deriva da especulação de Joaquim de Fiori, transmitida na Alemanha através da ala anabatista da Reforma e através do cristianismo joanino de Fichte, Hegel e Schelling. O Hegel também era adepto das teses do Joaquim de Fiori. Realmente esse tema é muito interessante, tema escondido. A gente vê Hegel, um dos maiores filósofos da história do mal, claro, foi muito influenciado pelo Joaquim de Fiori. Então, todo autor que pensa em idades baseia em Joaquim de Fiori. E Joaquim de Fiori era baseado no judaísmo, na Cabala, mais propriamente. A Cabala pensa em idades necessárias, em etapas da evolução da divindade, é uma tese gnóstica, né? Que aí, pelo Joaquim de Fiori, passou para o catolicismo. Então, era uma ideia bruta, judaico-cabalista. O Joaquim de Fiori, influenciado por rabinos, passou essas ideias para o catolicismo, como muitos fizeram. Né? Pegam ideias brutas da Cabala, mistura, dá uma penteada, né? E aí passa para frente.
A tese gnóstica do idealismo alemão também possui nítida influência joaquimista, quando se pensa no absoluto final, no espírito no mundo, num fim de história dado pela revelação da razão divina, numa incorporação do homem à natureza onde Deus se revela totalmente, ou na dialética que se presume existência humana. Essa tese de fim de história é uma tese muito ligada à gnose, à cabala e esses movimentos esotéricos. Então, segundo eles, né, é dado depois um processo necessário da divindade incorporada na história. Daqui a pouco nós vamos ver um trecho interessante do então cardeal Ratzinger comentando sobre isso. Aí, então, uma hora vai terminar. Esse momento que vai terminar é o fim da história. Seria o momento do novo homem, o momento da resolução, o momento imediatamente antes da volta para a divindade, chamado de fim de história. Um momento em que a dialética vai terminar. Aquele autor lá, japonês, escreveu um livro, né, interessante, O Fim da História. Pena que ele errou no momento, né? Mas ele citou lá uma coisa bem inteligente, que é o que eles pensavam. Agora veja que interessante o Ratzinger, quando ele condenou, né, quando ele era cardeal ainda, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, quando houve a condenação da teologia da libertação, né? Dentro dessa concepção, a luta de classe é o motor da história. A história torna-se assim uma noção central. Afirmar-se-á que Deus se fez história. Isso aqui é uma tese cabalista. Acrentar-se-á que não existe senão uma única história. Não haveria distinções, senão cairia no dualismo. Trata-se, desse modo, de identificar o reino de Deus e o seu advento como movimento de libertação humana e a fazer da mesma história o sujeito do seu próprio desenvolvimento como processo da autorredenção do homem por meio da luta de classe. Então, na realidade, a teologia da libertação aplicou esses princípios joaquimistas, princípios gnósticos, nessa linha que eles procuraram, errada, claro, ligar o marxismo com o catolicismo. Então, eles acham, esses gnósticos, que Deus se incorpora na história. Não é que Deus está aqui e age na história. Não, ele se incorpora na história. A história, ela é imanentista, a história tem um espírito vivo, tem um éon. Hegel pensava assim. Isso aí se reflete até no estudo da filosofia, né? Hoje se estuda história da filosofia, não mais filosofia. Então, esse exatamente o princípio. E Marx também pensava assim, Marx também era adepto de uma tríade, capitalismo, socialismo, comunismo. Então essa ideia de tríade foi tanto para o ramo mais panteísta, nacionalista, como para o ramo esotérico. Exatamente a mesma coisa, só que vão levar para dois lados opostos. E essas visões vão ter dois grandes rumos, o ramo da utopia e o ramo do milenarismo. O ramo da utopia é o ramo materialista e o ramo milenarista é o ramo mais esotérico. Então, assim, o nazismo seria milenarista, o marxismo seria a linha utópica, os Estados Unidos, via Destino Manifesto, defende uma utopia, etc. Em Portugal, o sebastianismo seria milenarista. E assim vai. Então, várias sociedades acabam, então, incorporando isso e achando que a sua nação vai ser a nação guia, vai ser a nação Messias. A Rússia também tinha esse pensamento, daqui a pouco nós vamos ver. É claro, né? Ela nunca é do outro, é sempre a sua, claro. Então, todos têm, a Rússia tem, Israel tem, todos têm a sua versão, claro. E essa visão dizia que, então, no ramo milenarista, bem mais típico do Joaquim de Fiore, então, ia vir um novo homem, as pessoas não iam sofrer mais, ninguém ia ter mais dor de cotovelo, etc. Ia voltar ao paraíso, que se diria paraíso pré-adâmico. Então haveria um novo homem, a natureza do homem seria retificada, o homem seria resgatado do pecado original. Essa é a função, uma função de saudade do paraíso perdido. Por isso que tem muito na literatura, né? Paraíso perdido, a volta, etc. Então.
O professor Orlando combina muito bem, quem tiver interesse vale muito a pena ver, que ele comenta sobre a utopia. Então agora esse texto aqui é dele. Nas épocas de crise, o problema do mal em todas as suas formas, morte, doença, miséria, injustiça, etc., se põe de modo angustiante e coloca em xeque a cosmovisão da sociedade. O homem decadente que duvida da sua própria cosmovisão e perdeu suas certezas, refugia-se no sonho ou na profecia. Sonha com a idade de ouro e o paraíso perdido ou com o milenarismo apocalíptico, mas recusa enfrentar o problema real posto no aqui e agora. A gnose odeia o aqui e agora, né? É um ódio ao aqui e agora. Tudo volta para um passado idealizado ou para um futuro idealizado. Toda utopia foge do aqui e agora. A utopia pretende eliminar o problema do mal da face da terra, negando o mal. Isso aí é interessante, por exemplo, o Rousseau, né? Não havia mal, a sociedade corrompe, o homem é bom, daria para eliminar o mal. Ela quer construir um paraíso na terra, já que não pode voltar ao Éden. O sonho com a idade do ouro, a nostalgia, a angústia, o desespero de não estar mais no paraíso edêmico, consequentemente a recusa de aceitar o mal e a desordem, no homem e na natureza, são constantes de todos os movimentos utópicos e milenaristas. O terror, a violência, o regime policialesco típico das utopias teóricas e práticas são reações desesperadas diante do mal que sempre renasce. São recusa desesperada de aceitar o mal relativo. Não, o texto fica bem claro, acho que nem precisa comentar. Agora vamos à questão do novo homem. Então, todo esse movimento utópico e milenarista acreditava que havia um novo homem. Isso é expresso no nazismo e claro, no marxismo também. Então, a visão de Hitler da revolução tinha muito das ideias sobre seleção biológica. Não visava somente a estabelecer formas de dominação, mas como a criar um homem novo, cujo anúncio foi celebrado em numerosos discursos e manifestos, como o advento da verdadeira idade do ouro. Aquele que vê no nacionalsocialismo apenas um movimento político, nada sabe a seu respeito, disse Hitler. É mais ainda que uma religião, corresponde à vontade de criar uma nova humanidade. Mas claro que isso é impossível. Agora, olha que interessante o comentário do Trotsky. Então, da linha racionalista, da linha comunista. Então, no advento do comunismo, o homem terá como objetivo dominar seus próprios sentimentos, elevar seus instintos às alturas da consciência, torná-los transparentes, estender os fios da sua vontade em recessos ocultos e assim elevar-se a uma nova via para criar um tipo biológico superior ou, se preferir, um super-homem. Olha que interessante. Então os dois... O nazismo ensinaria pela purificação da raça. Então o comunismo soviético? Comunismo pela superação das distinções de classe, né? Então, com a superação das distinções de classe, então se estabeleceria uma idade do ouro, na qual não haveria explorador e explorado, e aí sim ia nascer um novo homem. Essa é uma coisa enquanto sociedade. Enquanto sociedade. O objetivo, a finalidade é a mesma, só muda os meios de execução. Lendo uma coisa interessante sobre o kibbutz, né, que era aquela experiência comunista que teve em Israel, é um dos motivos deles alegarem que o kibbutz fracassou, é que eles não viram as crianças nascerem diferentes. Isso aí está expresso nos comentários dele. Então eles esperavam que estabelecendo um comunismo no kibbutz e que o novo ia nascer crianças diferentes, com comportamentos diferentes. Como elas não ficaram diferentes, houve uma grande decepção. E o kibbutz era um socialismo radical, de modo que as pessoas então eram medidas, não se media pela maior pessoa para fazer a roupa. Então, coitado de quem era baixinho, ficava tudo folgado. É sério, isso não estou inventando. Então, pegava a mulher maior, né, com maior volume, fazia medidas dela. Do homem mais forte, fazia as medidas dele. Todo mundo tinha que usar a mesma roupa. Todas as crianças eram educadas juntas e cada família só podia ficar 1 hora com o filho. Todo mundo tinha que comer junto, para que a pessoa, tudo era comum, para que a pessoa não ficasse
com sentimentalidade com a própria casa, eles tinham que mudar a casa de 3 em 3 meses. Então, ficar morando numa casa, depois tinha que trocar de casa para não ficar vinculado a ela. E numa das discussões de um kibbutz, que eu achei interessante, chegando até nessa minúcia, dizia se eles poderiam ter um bully na casa, ou se o bully tinha que ser comum a todos. Então, era o comunismo mais radical que teve na Terra, foi o comunismo do kibbutz. Impressionante. Segundo Festa, que é um grande autor, quem quiser saber sobre o nazismo, leia Joachim Festa. Ele escreveu a melhor biografia do Hitler, escreveu Os Últimos Dias do Hitler, também um livro muito interessante, e escreveu um artigo primoroso numa revista alemã, muito interessante. Ele comentando, os dois adversários da época, a Alemanha e a União Soviética, que lutaram tão amargamente, sonhavam com o sonho do novo homem, que só conseguiria com eles a oportunidade de se realizar na Terra. Ambos partiram, ainda que com um slogan aparentemente contraditórios, em busca de um paraíso no tempo, e ambos odiavam o mundo burguês mais do que qualquer coisa. Então nós vemos que eles estão todas faces de uma mesma moeda, né? Milenarismo e utopia. Há pontos também, não é radical, todo mundo é de um lado, todo mundo do outro. Há elementos no movimento utópico de questões milenaristas, dentro do milenarismo, lá as coisas de utopia, etc. Nada é tão estanque assim. Assim, o racismo na Alemanha não era só um racismo esotérico, profundo da antiga raça ariana que morava na Hiperbórea, que era o antigo continente que desapareceu, cuja capital era Thule, por isso que a sociedade secreta se chamava Thule, mas também um racismo de origem darwinista, ou seja, o racismo no nazismo foi uma fusão dialética de concepções esotéricas e do racionalismo do Darwin. Então havia elementos de racionalista nele. E também do lado marxista, embora possa parecer que não havia nada racionalista, a origem remota do pensamento marxista tem muita coisa esotérica. Agora, uma coisa que se liga a isso, né, nessas 3 idades, nessa evolução da divindade, na manifestação da divindade na história, de processos necessários, que vai ser conduzido ou por uma nação ou para outra, a necessidade da violência, da guerra e da destruição. Então, por causa da dialética, assim penso dialética na China, né, o Tao, outra, Cabala também, outros movimentos esotéricos. Depois de um momento de construção, vem uma destruição. Depois da destruição, vem um momento de construção. Todos eles, então, para criar uma nova ordem mundial, a anterior tem que ser destruída. E assim eles pensavam. E aqui alguns comentários de um nazista são realmente impressionantes. De novo, segundo Fest, comunistas clássicos e nazistas odiavam o mundo burguês mais do que qualquer coisa. Quem se lembra com aplauso que os dirigentes nacional-socialistas saudaram a destruição das cidades alemãs na Guerra dos Bombardeios? Quer dizer, quando os ingleses e americanos destruíram várias cidades alemãs, eles gostaram, porque estava sendo destruído o mundo burguês que eles odiavam. Goebbels, que era um dos mais fanáticos comunistas ligados ao Hitler, falou dos muros da prisão do mundo burguês, que agora viu finalmente ser esmagado em pedaços. Outro braço direito do Hitler, Robert Ley, deu um suspiro de alívio depois da destruição de Dresden. A destruição do Dresden matou 50 mil alemães no mínimo. Os dados oficiais então, dizem 30 mil alemães. E a cidade foi inteirinha destruída, uma das cidades mais bonitas da Alemanha. Esse Robert Ley comemorou a destruição de Dresden. Finalmente estamos livres daquela Alemanha aristocrática, daquele mundo burguês. Agora vai vir um mundo novo. Impressionante, né? Ainsi que Dieu, la bête immonde, déteste la beauté. Né? É. Uma cidade bonita, eles ficavam felizes. É impressionante. Uma coisa interessante, né? Eu estava aqui no restaurante em Ouro Preto, aí um garçom comentando com o outro, né? Falando assim, porque quando o Chico Xavier vinha para Ouro Preto, ele não conseguiu entrar na cidade e teve que fazer um encontro fora da cidade. Quer dizer, a beleza de Ouro Preto fez tão mal a ele que ele teve que ficar fora da cidade. Impressionante, né? Interessante, né? Demônios, as pessoas que a ligam, né?
Eles odeiam a beleza. À toa que demolem igrejas na França, né? Então, o Hitler disse certa vez, deve ficar claro que em caso de derrota perderemos tudo. Ou seja, ou ele impor um novo mundo via destruição, massacre, escravidão, aí pensando nos povos lados, ou outros iriam destruí-lo e fazer um novo mundo. De novo, ainda como esse pensamento também é muito ligado ao marxismo, né? E também à teologia da libertação. Mais uma vez o Ratzinger comentando. A lei fundamental da história para eles, né, os adeptos do marxismo da teoria da libertação, é a luta de classe. Implica que a sociedade esteja fundada sobre a violência. A violência é um princípio, né, que constitui a relação de dominação dos ricos sobre os pobres, que deverá responder à contra-violência revolucionária mediante a qual essa relação será invertida. Então, o que ele quer dizer aqui, o que é verdade no nazismo, no marxismo, é que a violência é um princípio, né? Essa evolução gnóstica de retorno à divindade, a violência de tempos em tempos ela é necessária, ela é um princípio necessário. Segundo o autor muito bom, acho que essa aqui é uma tese de doutorado, se não me engano, ele comenta que a guerra se tornou algo salvífico, porque com ela viria um novo mundo. Esse aqui é o comentário dessa tese. A modernidade se transformou num campo de disputas gnósticas pelo paraíso na Terra. A antiga guerra medieval, por exemplo, era formada entre exércitos de reis e seus príncipes. Os servos da gleba, camponeses e mulheres não participavam dos conflitos. Esse cenário foi transformado pela ideologia, dando lugar à guerra moderna, marcada pela participação popular nos exércitos cidadãos. Como a guerra tornou-se um empreendimento salvífico, as massas passaram a tomar parte na disputa pela representação terrestre do reino do fim da história. Naturalmente, a infecção era forte demais para ser deslocada pela guerra sempre para o exterior. Razão pela a autossalvação ganhou também a forma de guerras civis e revoluções. Cada ideologia entende a história como um movimento para o advento de um novo reino. Daí a necessidade de engajamento e luta pela representação existencial da sociedade. O feitiço gnóstico é tão mais potente quando consiga criar a ilusão que sua ideologia é mais verdadeira que outras. Ou seja, eles estavam lutando pelas mesmas finalidades, só que um lado achava que o lado era certo e o outro que era o certo. E aí podiam pensar que essa visão de destruição ficaria adstrita só ao comunismo de linha soviética ou só ao nazismo. Não é verdade. O professor Orlando comentou de uma carta, né, curiosíssima que o Roosevelt e o Pio XII trocaram, né? O Pio XII chamou o Roosevelt de my old and good friend, né? Comentar isso, uma papa com um presidente americano, só muito estranho, né? Serem tratar assim. Mas essa é outra história. Então, olha o que o Roosevelt dizia na carta. Essa carta é no final de 1939. A guerra começou em setembro de 1939. Roosevelt já antevia uma nova ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Como é que ele sabia que ia ter uma nova ordem mundial? Ele falando, né, o Roosevelt, creio que já exista no meio de nós a nova ordem de coisas que os estadistas ainda mal divisam. Creio até que essa nova ordem já está sendo construída silenciosa, mas inevitavelmente. Ele também disse, de guerras em geral, surgem períodos de paz e de verdadeiro renascimento. Então, o próprio presidente americano também acreditava nesse discurso de destruição para ter uma nova ordem mundial. Nem estavam na guerra. A carta foi trocada em dezembro de 1939. A guerra tinha 3 meses. Como é que ele já antevia uma nova ordem mundial? Como é que ele já via que ia surgir outras coisas? Né? Muito curioso.
Aqui, Hitler disse uma vez, se em um dia o povo alemão não for bastante forte, nem estiver suficientemente preparado para o sacrifício de dar seu sangue, a fim de salvar sua existência, que desapareça, seja destruído por outra potência mais forte. E aí, segundo um autor maçom, o nome dele é maçom, né, com 2 S, escreveu um livro excelente sobre a Segunda Guerra Mundial, e na visão dele, os aliados queriam a destruição do Reich, queriam a chamada solução de Cartago para eles, né? Então, Roosevelt, segundo ele, né, queria esmagar o Reich para evitar os retornos da ambiguidade de 1918. A Alemanha tem que ser vencida, é preciso destruí-lo. O país será desnazificado, a casta militar associada ao regime deve desaparecer. Não será admitido nenhum tipo de transação. Não haverá expediente provisório. Esmagada no aspecto militar, a Alemanha deverá ser definitivamente enfraquecida e desmembrada. É sua existência que está em causa. Ou seja, os aliados, então, queriam realmente a solução de Cartago para a Alemanha, destruí-la para construir uma nova ordem, né? E de fato, né, a Alemanha seria um obstáculo para a ordem bipolar, União Soviética e Estados Unidos. Claro, uma Alemanha forte, né, impediria o avanço soviético para a Europa Oriental, claro, sem dúvida nenhuma. A Alemanha era um entrave para isso. E esse ódio que já tinha da Alemanha já vinha desde a Primeira Guerra Mundial. Na realidade, ao que parece, já havia um plano para destruir a Alemanha. Não conseguiram na Primeira Guerra Mundial e depois conseguiram na Segunda. E o Hitler, como é que o Hitler se insere nisso? Ele queria construir um novo mundo ou que esse mundo dele fosse destruído para vir outros. Assim como o Japão, né? O Japão também teve uma solução de Cartago também. Porque também o Japão, forte no Extremo Oriente, também seria um problema, não haveria uma China comunista e nem influência da União Soviética no Extremo Oriente. Claro, os dois lados, a União Soviética perdeu seus 2 grandes inimigos. Os 2 grandes inimigos da União Soviética foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e o Japão, o leste e o oeste. E nos 2 lados houve um crescimento forte do comunismo. A Europa Oriental inteira virou comunista e lá no Extremo Oriente, a Coreia do Norte e a China se tornaram comunistas. Um Japão forte, obviamente, seria um obstáculo para isso. E uma Alemanha forte, um obstáculo para aquilo. Então, nós vamos aqui uma coisa que fica claro, o perigo quando às vezes a gente ouve, né, fala de gnose e tal, parece aqui uma doutrina, né, que seduz uns incautos, que só faria mal para uma pessoa, para um grupo de pessoas, que isso seria muito abstrato, muito estranho para ser aplicado em grande escala. Pois é, essa é uma visão ingênua. Foi aplicado em grande escala no nazismo. O nazismo era gnóstico, muitos autores dizem que ele era, Alain Besançon diz que eles eram gnósticos, né, o Weigel e outros. O Fest, acho que não usa a palavra gnóstico, mas dá toda a descrição como se fosse. Então nós vemos o perigo quando vê a gnose aplicada, né? Realmente dá um mal em grande escala mesmo. Está longe de ser uma doutrina isolada que só seduz meia dúzia de incautos, né?